Boa noite, professor. Meu nome é Larissa, faço parte do tema Tempo Conjuntural junto com a Mariana e o Leonardo. Vou começar a introdução aqui, então vamos lá. O que representa o tempo conjuntural? O tempo conjuntural são as modificações que o patrimônio da organização sofre, da empresa sofre. Isso ocorre por dois motivos. Pode ser pela passagem do tempo ou pelas variáveis conjunturais, que geralmente estão relacionadas às taxas, por exemplo, inflação ou preço de mercado, regulamentações e entre outros. Quais são as consequências? A principal e a mais importante para a empresa é o valor patrimonial afetado, né? No caso, a empresa ela sempre busca o lucro e não o prejuízo. Então, o que deve ser feito? O gestor deve programar, deve antecipar e deve estudar quais que podem ser essas variáveis, o que pode ocorrer ao longo do tempo e antecipar essas ocorrências. Então, ele pode criar medidas de acordo com esse estudo que ele faz, aproveitando ou impedindo essas ocorrências de acontecer. Não quer dizer que vai dar certo, porque ele não prevê o que acontece, mas ele pode esperar que algo aconteça e assim ele melhorar. Um exemplo que eu vou dar aqui dos dois motivos, no caso, os impactos que fez com a disponibilidade. Se a gente olhar na tabela, no caixa, o saldo inicial e o saldo final, na moeda fraca, ele continua o mesmo valor. Isso porque, como explicado, né, e só reforçando, o dinheiro, no caso, esse saldo inicial do caixa é o dinheiro, as notas, as moedas, e eles estão dentro de um cofre, estão protegidos, tem vigilantes, é um cofre geralmente de ferro, então é difícil que o que esteja lá dentro seja modificado. Porém, a taxa da inflação fez com que a moeda forte valesse menos, ou seja, o seu poder de compra fosse menos. Então, ele foi modificado, o valor patrimonial da empresa ele foi modificado, porque o dinheiro que ele tem lá hoje, ele compra menos do que comprava ontem, certo? No caso, esse foi uma variável conjuntural, que foi a inflação. No caso da aplicação financeira, o motivo foi a passagem do tempo, porque a aplicação financeira, a instituição que você aplica, a organização que você aplica, ela te dá a certeza de que ao longo do tempo você vai ter ali, claro que depende da aplicação, mas nesse caso aqui, que você vai ter ali o seu valor que você colocou e mais o rendimento. Então a gente pode observar que o saldo inicial e o saldo final, ele alterou para maior, por conta da passagem do tempo, de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ou se for correção anual, e aí depende, certo? Olá, pessoal. Meu nome é Mariana e agora eu vou falar um pouco sobre os impactos sobre a conta Contas a Receber. Nessa segunda tabela, a gente consegue ver que o saldo inicial era 33.020, o saldo final 33.680 e os juros diferidos 660. Mas como a gente chegou em cada um desses valores? Eu peguei essa primeira tabela do balanço patrimonial. Na conta Contas a Receber, no saldo inicial havia 33.020. Por quê? Esse era o valor do produto quando o cliente veio adquirir ele. O valor futuro foi calculado após o tempo de movimentação e os juros diferidos foi definido após o mês que o cliente ficou sem pagar, né? Então, a conta Contas a Receber do saldo inicial 33.020, após as movimentações, após o mês sem pagar, foi cobrado juros de 2% sobre esse valor inicial, então o valor foi de 660, ou seja, o saldo final ficaria de 33.680, porque é a soma dos juros com o saldo inicial. O valor futuro é esse resultado que a gente encontrou da soma desses dois primeiros valores. Os juros diferidos é a conta de 2% sobre o valor do saldo inicial. Então, quando o cliente voltar para pagar, ele já não mais vai pagar 33.020, ele vai pagar 33.680, que foi a soma dos valores. Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre os impactos no estoque. Na primeira tabela, ela vai mostrar para a gente as diferenças de valores
como eles eram no primeiro tempo e como eles vão ser no segundo, o preço do mercado à vista da matéria-prima, que era R$ 20 e passou a ser 21, o preço do produto A, que era 210 e passou a ser 215, o preço do produto B, que era 340 e continuou 340, o valor da UMC, que era 2,30 e passou a ser 2,33, e a taxa de juros, que é 2%. Aqui na segunda tabela, vai mostrar esses valores por unidade e também depois o valor total. A quantidade, eu vou usar como exemplo materiais, que é a matéria-prima, para fazer as contas e mostrar como funciona cada etapa, mas a conta vai ser a mesma tanto para o produto A quanto para o produto B. A quantidade, a gente vai pegar o valor de matéria-prima inicial, o valor de material inicial, e subtrair o valor que foi utilizado na produção. Nesse caso, o resultado foi 400, sobrou 400 quilos de materiais, que é a quantidade que vai ficar em estoque para a próxima produção. O preço anterior, a gente vem no preço de mercado à vista, que era R$ 20, e divide por 2,30, que é o valor da UMC, para a gente encontrar ele no valor da moeda forte. E esse resultado vai ser de 8,6957. O preço atual a gente faz a mesma coisa, pega o valor do preço de mercado à vista atual, que é R$ 21, e divide por 2,33. E o resultado vai ser 9,0129. Para a gente saber se houve um ganho ou uma perda por quilo, a gente vai pegar o valor do preço atual e diminuir o preço anterior nele. Nesse caso, o resultado deu 0,3172. E para a gente saber se houve um ganho ou uma perda total, a gente vai pegar o valor por quilo, que foi o que a gente descobriu antes, esse 0,31, e multiplicar pela quantidade que sobrou. E aí a gente consegue descobrir se houve uma perda ou um ganho. Nesse caso foi um ganho de 127 UMC total. E para os produtos, a gente vai utilizar os dados na primeira tabela, os dados de produção, né? Do preço do produto A, preço do produto B, a gente vai pegar o valor anterior, dividir pela UMC anterior, o valor atual, dividir pela UMC atual, e a gente assim vai encontrando os resultados. No custo financeiro, a saída dos estoques. A saída do estoque, ela é feita o preço anterior vezes a quantidade, que é o preço que ela valia antes vezes a quantidade que faltou para usar na produção, a quantidade que ficou ali, o quanto eles conseguiriam ganhar se essa quantidade tivesse sido investida ou utilizada. O valor que foi encontrado foi 3.478. Para o produto A, 913, para o produto B, 8.130. Os juros sobre os estoques. Os juros sobre estoque, você vai usar a saída do estoque vezes a porcentagem de juros que a primeira tabela apresentou para a gente, que é de 2%. Então, a gente vai pegar 3.478 e multiplicar por 0,02 e vai encontrar 70 UMC, que foi a quantidade, o valor dos juros que eles poderiam ter ganhado em cima desse valor. E para a gente saber a nossa MC operacional, a gente vai pegar o ganho total, diminuir esses juros, e aí a gente encontra o MC operacional, que nesse caso, dos materiais, deu 57. E no caso do produto A, teve uma MC operacional negativa, de 9, e produto B, de menos 267.